Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No podcast anterior, aprendemos que somos todos pecadores. E por sermos todos pecadores, por nos afastarmos de Deus por meio da desobediência, precisamos encontrar um caminho para a salvação. A questão é que a história do relacionamento de Deus com o homem no Antigo Testamento nos mostra que para que um homem que comete um pecado seja salvo do seu pecado, um outro homem justo que não tenha cometido nenhum pecado precise morrer no seu lugar. E a questão é que todas as vezes que nós cometermos um pecado, um justo precisa morrer por nós para nos livrar desse pecado. Uma vida justa traz remissão sobre uma vida pecadora. E como as Escrituras declaram em Romanos, capítulo 3, versículo 10, por meio do apóstolo Paulo, que ninguém é justo, nenhum sequer, como afirmam as Escrituras, então nós temos um dilema. Nós pecamos desde que nascemos. Para cada pecado precisamos que um homem justo morra, mas não há nenhum homem justo sobre a face da terra. Todos nós somos pecadores, todos estamos desligados da glória de Deus, conforme nós lemos no texto de ontem. E então, João, o apóstolo, nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Deus providenciou um meio, portanto, nos amar, por não querer e não conseguir ficar longe de nós, Deus decidiu enviar o seu próprio Filho para que ele vivesse uma vida justa, perfeita, e para que ele morresse não várias vezes por cada pecado de cada pessoa, mas de uma vez por todas para cobrir todos os pecados de toda a humanidade. É assim que nós conhecemos a vida e a história de Jesus. Jesus entra na história da humanidade como Filho de Deus que veio para salvar a humanidade dos seus próprios pecados, para salvar a humanidade de si mesmo e ensinar à humanidade como é possível viver a eternidade perto de Deus. Embora nós sejamos uma sociedade ocidentalizada que se considera mormente cristã e que todo mundo tem uma visão bondosa, aquilo que os primeiros pais da igreja, os primeiros apóstolos chamaram de visão docetista, uma visão de Deus como um Deus extremamente amoroso, um Deus que sempre dará um jeito na nossa vida, um Deus que sempre perdoará os pecados, um Deus que sempre será bondoso e não deixará ninguém de fora da sua eternidade. A verdade é que a Bíblia descreve Deus como um pai de amor, que fez um grande sacrifício por nós, mas também descreve Deus como justo juiz, aquele que executará juízo sobre nós. Por isso, todos aqueles que decidirem viver uma vida em pecado sem jamais se arrependerem dos seus pecados, não conseguirão entrar na eternidade de Deus. Então, nós precisamos passar pela grande mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus chega até a nossa vida, o reino dos céus chega até nós. Começamos a experimentar, ainda aqui nessa vida, aquilo que só poderíamos experimentar nos céus ou na eternidade. E isso só pode vir por meio da salvação. Precisamos ser salvos de nós mesmos e dos nossos pecados para experimentar a vida plena de Deus. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10, 11 e 12, diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Pedro, aquele que se transformou na pedra e na coluna da igreja durante o primeiro século da era cristã, nos afirma que não há nenhum outro nome debaixo do céu dado por Deus aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus pode nos salvar. Então nós aprendemos duas coisas muito interessantes. Primeiro, todos nós somos pecadores. Segundo, se um justo não morrer por nós, nós não podemos ser libertos dos nossos pecados. O único que foi encontrado justo sobre a terra foi Jesus Cristo, o justo, que veio para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. E os apóstolos apontam para ele, olham para ele e dizem: precisamos da salvação, que só há em Cristo Jesus. Eu espero que você comece a encontrar salvação verdadeira em Cristo, para que você consiga ser livre de você mesmo, para que você consiga ser livre dos pecados que te acompanham durante toda a vida. Que Jesus esteja em você, que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.